Na porção dessa semana, a Torá relata em detalhes como um rei chamado Balac contratou um espiritualista chamado Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. O interessante é que, fica bem claro da história, o povo de Israel nem se dá conta do que está acontecendo. Todo esse evento acontece fora do acampamento, e se não fosse pela Torá relatando o que aconteceu, a gente não saberia dele. Nenhum dos israelitas sabe do que aconteceu. Nem Moisés mesmo. A gente fica sabendo pelo relato da Torá. Então, a gente pode supor alguma coisa, né? Se aquele relato é tão importante, a Torá vai com tantos detalhes falando dele, mas ao mesmo tempo nem o povo de Israel sabe, talvez tenha alguma lição para nós, hoje, nas gerações futuras. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, essa semana estamos lendo a porção de Balac. Eu queria discutir com vocês um efeito que eu acho bem curioso no ser humano e que acho que deve levar a gente a muitas reflexões. É um efeito que acho que os primeiros a descobrirem foram os psicólogos, e eu vou inclusive contar 2 experimentos que foram feitos. O primeiro experimento é do seguinte tipo. Pegaram 2 grupos de pessoas que tinham visões opostas sobre uma causa. Tá? Vamos supor que era sobre o aborto. Então, alguns a favor do aborto, outros contra o aborto, ou a pena de morte, podia ser qualquer coisa. E deram para essas pessoas argumentos contrários à ideia dela. Então, para o grupo que era a favor do aborto, deram um monte de estatísticas e relatórios e dados falando por que era bom ser contra o aborto. Para o grupo que era contra o aborto, deram um monte de estatísticas falando sobre as bondades, vamos dizer assim, os pontos fortes de ser a favor do aborto. E depois de ler aqueles textos, eles entrevistavam as pessoas e perguntavam: e aí, o que você achou do relatório? Te ajudou em alguma coisa? Fez você mudar de ideia? Resposta: em todos os testes que fizeram, nenhuma pessoa sequer mudou de ideia por ler os relatórios. Outro teste bem interessante, que pode parecer não ter a ver, mas tem. Apresentaram para uma pessoa, ou para várias pessoas, 2 garrafas de vinho. E falavam assim: olha, esse vinho aqui custa $90, é um vinho assim, assim, assado e tal. A gente vai dar um pouco para você experimentar. Você vai me dizer o que você acha desse vinho. E a outra garrafa falaram: ó, esse aqui é um vinho mais barato, de $10, ele é mais acessível, mais popular, papapá. E vamos dar também um pouquinho para você experimentar. Bom, maioria das pessoas falava bem do vinho de $90, certo? Bebia o vinho e falava, tinha algum elogio a fazer. Só que o que as pessoas não sabiam é que era exatamente o mesmo vinho, né? O que os pesquisadores fizeram era só mudar o rótulo, falar que um custava $90, outro $10, né? E levar as pessoas a acreditar então que um, por ser mais caro, era mais, sei lá, cuidado, criado com mais cuidado, cultivado com mais cuidado, e o outro era um pouco mais popular. Bom, o que essas histórias estão mostrando para nós? As pessoas tendem a acreditar no que elas querem acreditar. Ou, pelo menos, no que elas são levadas a acreditar. Também é possível dizer isso. As pessoas, elas têm já um conjunto de ideias, um conjunto de fatos, e dificilmente elas vão sair daquelas ideias e daqueles fatos, mesmo que eu ofereça argumentos bastante convincentes em contrário. Em alguns casos mais graves, né, digamos assim, as pessoas vão deturpar a realidade para bater com os fatos dela. Por exemplo, eu falo uma coisa e a pessoa vai ouvir o que ela quer ouvir para comportar os fatos dela. Ou a pessoa vê alguma coisa e ela vai ver o que ela quer ver, digamos assim, né? Ela vai ter uma vista seletiva, como tem uma audição seletiva, para comportar os fatos dela. E é muito difícil para o ser humano sair dessa visão de mundo, digamos, preconceituosa, né? Que, como diz o nome, preconceito. A pessoa formou um conceito antes e ela já tem aquela visão. Bom, o que isso tem a ver com a nossa paraxá? Eu sugiro que a gente analise a paraxá do seguinte modo. Balac contratou Bilam acreditando que ele veria todo o mal que ele via no povo de Israel como o próprio Balac via. Né? Olha, tem aqui um povo conectado com Deus, poderoso, vai atravessar a nossa terra, pode causar um monte de problema. Então Bilam, vem cá, eu vou te contratar para amaldiçoar eles. É claro que você vai ver os problemas, né, que eu estou vendo, e mais do que isso, eu estou te pagando. Eu estou te pagando, você é claro que vai me ajudar a resolver esse problema.
Mas curiosamente, todo mundo sabe o que acontece na história, Bilam chega lá e ele não amaldiçoa o povo. Cada vez que ele abre a boca sai uma bênção, né? E interessante, queria ver com vocês um versículo, olha aí na lousa, que diz, dá uma descrição sobre o que aconteceu aqui. O versículo, falando do Bilam, diz o seguinte, o versículo está em Números 24, 3, 4. Só lembrando que Bilam em português é Balaão, né? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Interessante que nesse versículo, nesses dois versículos, a Torá deixa muito claro que Bilam parece ser um cara de olhos abertos e que vê a visão de Deus. Ele não está vendo o que os outros querem que se veja. No caso específico, Balac, né? Eu sei que aqui foi um feito milagroso, né? Ele conseguiu ver a realidade e, por exemplo, abençoar o povo de Israel, porque é o que ele realmente deveria ter feito. Mas isso acho que deixa também uma pontadinha de esperança para nós, seres humanos, de que a gente pode imitar o Bilam. O Bilam não é só coisa negativa. Veja que o Bilam ele tinha uma visão pura, uma visão chamada visão de Deus. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode pegar a própria história que está acontecendo aqui na Parashá, né? Como exemplo do que eu estou querendo dizer. Hoje em dia a gente vê muita gente falando mal do Estado de Israel. Eu não estou aqui para discutir se está certo ou se está errado, tá? Só quero analisar o fenômeno por trás. As pessoas que têm uma visão contra o Estado de Israel, geralmente vão fazer o quê? Se munir de fatos e de argumentos e pegar relatórios da ONU e de não sei o que, da história e tal, e usar um monte de fatos para, digamos, respaldar a visão delas. Mas na verdade a gente sabe que elas podem estar com essa visão preconceituosa, ok? Elas estão procurando os fatos que alimentem o que elas acreditam. Elas não estão querendo realmente ver o que tem a ser visto. Né? Talvez elas estejam passando mais ou menos o que passou aqui o Bilam, ou pelo menos o que o Balac esperava do Bilam. Então, o interessante para nós, e aí é o ponto onde eu queria chegar nesse vídeo, é que nós devemos tentar sair dessas nossas visões pré-concebidas, seja com o Estado de Israel ou com qualquer outra coisa, né? Ter em mente que nós temos essa visão deturpada das coisas, que nós, em geral, como eu falei, ouvimos o que queremos ouvir e vemos o que queremos ver. E ter, então, uma tentativa, pelo menos, por mais que aqui na Torá, como eu disse, apareça como algo milagroso, eu acho que é algo que dá para alcançar, ter uma tentativa de a gente ter uma visão distanciada, né? Uma visão que não envolve os meus preconceitos, uma audição distanciada. A gente poderia falar de uma visão de terceiro ponto, né? Eu não estou olhando de mim nem do outro lado, eu estou olhando de um ponto de vantagem que me deixa realmente ver as coisas como elas são. E acho que uma das coisas também mais importantes é que, mesmo quando eu tenho as minhas visões deturpadas, eu tomar muito cuidado com a visão dos outros, né? A visão que eu estou seguindo, porque tem muita gente que, sabendo, por exemplo, desse princípio, vai usar a informação de propósito para conduzir as pessoas erradas, né? De maneira errada. São demagogos, são mentirosos, são pessoas que querem realmente espalhar mentira, calúnia, difamação. E às vezes a gente, na nossa visão de mundo deturpada, cai nessa. Né? Então, muito cuidado. Aqui acho que o principal é a gente lembrar que nós somos animais racionais. Nós temos um cérebro super poderoso, não é à toa, não é presente para nós, é para nós usarmos o nosso cérebro. Né? Então, muito cuidado, não deixe a sua razão de lado, a sua lógica de lado, em troca de discursos gratuitos de ódio, de inimizade, de preconceito. Geralmente, tudo isso aí não tem base nos fatos, né? São discursos deturpados, discursos montados contra aquele povo específico que se está falando, ou contra aquele objetivo específico, e nós, felizmente, com o cérebro, como eu disse, conseguimos sair dessa e abrir os olhos como Balaão ou Bilam abriu. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.